tema, daqueles temas que, sei lá, há uma relativa insegurança aqui em saber o que exatamente o examinador quer de você, né? É porque ele fala da distinção em relação às demais funções do Estado. Porra, sei lá, o executivo tem a função de administrar o Estado. O legislativo tem a função de criar as normas jurídicas, né? E o judiciário tem a função, né, que é sinônimo de encargo, né, de resolver as crises jurídicas aplicando essas normas jurídicas. Na verdade, costuma-se dizer que a função jurisdicional é resolver as crises jurídicas com definitividade, né? E ela vai, na verdade, fazer isso sendo, nos poderes, a responsável por interpretar e aplicar as normas com definitividade. Quer dizer, é um erro imaginar que o executivo e o legislativo não interprete normas e nem que não as aplique. É claro que no exercício diário das suas atividades, o executivo e o legislativo interpretam normas jurídicas e aplicam normas jurídicas. Mas nada disso acontece com definitividade, até por conta do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Eu não sei, aqui como ele menciona funções, né? De repente ele está querendo te provocar de alguma maneira para falar das funções atípicas. Pode ser, né? Por quê? Porque existe uma situação, e o Brasil ele é um país de fato muito singular, né? Porque é um país que tem uma Constituição recente, se a gente pensar, uma Constituição de 88, então de fato ela é uma Constituição muito nova, que prevê um processo de impeachment, e pensarmos que na nossa curta experiência democrática nós já passamos por 2 impeachments presidenciais. O que de alguma forma mostra, eu acho que até a solidez, né, do nosso Estado democrático de direito, né, porque passamos aí por um impeachment de um presidente que, em tese, era, né, de um espectro político de direita, depois por um presidente que era do espectro político da esquerda, e o mundo continuou, né? Quer dizer, não acabou nada e nós continuamos aí. Não sei se firmes e fortes seja exatamente a expressão, mas a coisa continua andando. Bom, de qualquer maneira, por que eu estou trazendo isso? Não é para falar de política que eu estou trazendo isso aqui para vocês. É para mostrar que o processo de impeachment, e pode usar esse nome, que é exatamente esse o nome que você deve usar, ele é conduzido e decidido pelo poder legislativo. Mas o processo de impeachment, ele tem, indiscutivelmente, uma natureza jurisdicional, né, com todos os elementos de jurisdição. E aí você vai dizer, pô, Daniel, mas a função jurisdicional é do Poder Judiciário. Sim. Mas nesse caso, o Legislativo exerce uma função jurisdicional atípica. E isso, né, é tranquilo, porque afinal não houve uma delegação. O que o Judiciário não pode fazer é delegar a função jurisdicional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal a outros poderes. Isso ele não pode fazer. Essa indelegabilidade externa, o Judiciário falou, não, a Constituição mandou eu fazer, me deu essa tarefa, me deu esse encargo, mas eu não estou querendo, estou muito cheio de coisa, vou passar adiante. Não, isso não. Isso não pode acontecer. Mas não é o caso, evidentemente, né? Foi a Constituição que originariamente deu ao Poder Legislativo essa função específica jurisdicional. E, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que o Poder Judiciário ele não exerce só funções jurisdicionais. Então, o Poder Judiciário ele também exerce
de forma atípica, naturalmente, funções que, para os outros dois poderes do Estado, são exercidas de forma típica. Pô, a gente viu aqui já, né, que eu incluí como uma das fontes do direito, dentro do que o edital considerou como atos legislativos, os regimentos internos dos tribunais. Então, quando você vai estudar esse tema de funções atípicas estatais, se coloca ali que os tribunais, ao editarem os seus regimentos internos, eles estão exercendo uma função atípica legislativa. Por outro lado, e esse é um tema que interessa evidentemente a todos que estão vendo esse curso, não nesse primeiro momento, né, porque nesse primeiro momento quem está organizando o concurso é o CNJ, mas depois que você for aprovado aqui, você vai prestar concursos de tribunais. E aí é o tribunal que organiza o concurso. O que evidentemente significa que aquele tribunal não estará desempenhando uma função jurisdicional ao organizar um concurso de ingresso à carreira. Que atividade que ele vai estar desempenhando, e que tipo de função ele vai estar exercendo? Uma função administrativa, uma função executiva, né? É uma função atípica, naturalmente. Então, de repente, alguma coisa por aí, né? Chamar a atenção, né? Não só da função típica, porque a função típica você vai estudar lá em constitucional, né? O cara vai encher o seu saco aqui em processo civil, né? Não sei, não me parece que seja um tópico com o qual você deva se preocupar, né? De repente lembrar do impeachment, que é função jurisdicional exercida pelo legislativo. É isso, basicamente isso.